Boa noite, pessoal. Sejam todos bem-vindos a mais uma live da Editora NPE. Eu sou a Gisele, estou aqui hoje com o Jefferson, hoje num layout diferente, né? Hoje a gente decidiu fazer a live juntos e trazer informações para vocês, né? Boa noite, pessoal. Sejam muito bem-vindos a mais uma live da Editora NPE. Nós estamos aqui todas as quintas-feiras, às 19 horas, sempre trazendo notícias, dicas, insights do mercado editorial. E hoje não poderia ser diferente, né? Hoje nós vamos trazer um assunto muito legal, né? Trazendo uma sequência de lives, já antecipando para vocês que agora no mês de maio nós vamos fazer novamente a Masterclass do Método DPV. Então já anota na sua agenda, dia 21 de maio, não sendo a próxima quinta-feira, daqui 15 dias, 14 dias, às 19 horas estaremos aqui fazendo novamente a Masterclass do Método EPV. Você que quer vender com autoridade, venha e prestigie essa Masterclass. E o que nós vamos falar hoje, Gisele? Hoje a gente vai falar sobre como gerar e como criar essa autoridade antes do lançamento, né? Então, onde a gente trabalha muito dentro do método EPV, da questão do posicionamento, né? Então, a questão, vamos trazer um pouco, a gente vai trazer um pouquinho para vocês hoje, um pouquinho mais aprofundada, a importância e o segredo do posicionamento para escritores, né? Para que vocês possam, assim, entrar e já começar a entender um pouquinho o que a gente vai trazer a mais dentro desse método EPV, né, gente? Exatamente, né? E aí, com essa questão da criação da autoridade, a gente começa a entender o quê? Por que os livros eles apodrecem no estoque enquanto os autores comuns esgotam em 24 horas, né? Não é sorte, é estratégia, é método. E na live de hoje nós vamos trazer essas dicas para que vocês entendam um pouco como gerar essa autoridade, né? Acho que antes da autoridade tem um conceito muito importante que a gente vai falar hoje, que é a geração de valor, né, Gisele? Exatamente, né? Então, é o como você pode gerar autoridade, como você pode gerar valor na vida do seu leitor para que ele compre você antes de comprar o que você escreve, né? Então, a gente vai entrar um pouquinho, aprofundar um pouquinho dentro dessa metodologia, né? E aí você pode estar pensando o seguinte, né? Mas por que falar isso agora? Por que a gente está trazendo isso agora? É mês de maio, a gente está trazendo isso, né? Porque, vamos dizer assim, a gente já está encerramos o primeiro trimestre do ano já, né? Então já foi janeiro, fevereiro, março, abril, já, aliás, primeiro quadrimestre do ano, nós estamos entrando num segundo quadrimestre. Logo está chegando o dia do escritor, logo está chegando alguns dias importantes para a leitura, alguns dias importantes para o escritor, e está mais do que passada da hora de você começar a falar do seu livro para que as pessoas saibam e queiram ler o que você escreve, né? Exatamente, para que elas leiam o que você escreve, é muito importante, né, que vocês entendam o quê? Que antes de comprar o seu livro, as pessoas compram você, como muito bem colocado para a Gisele, né? E a gente já entra na questão do bloco 1, que é a morte do autor místico, né? Então vamos matar esse misticismo de que o autor é uma pessoa inalcançável, é aquela pessoa que está lá no alto da torre, dentro de um quarto fechado, escrevendo com a sua pena ou escrevendo, batendo a sua máquina de escrever, né? Essa figura distante do autor, hoje em dia, ela não existe mais. Hoje em dia, a gente tem que pensar o quê? Se você não é lido, se você não é visto, você não é lido, né? Hoje, antigamente, se ouvia falar do Senhor dos Anéis, né? A gente ouvia falar muito, o Senhor dos Anéis, a trilogia do Senhor dos Anéis, o Hobbit. Hoje a gente sabe que quem está por trás disso é o Tolkien. Hoje a gente vê na televisão um filme falando da vida do Tolkien. A gente vê um filme falando de onde ele buscou a inspiração para escrever a história do Senhor dos Anéis. O quão importante foram os amigos dele, as experiências dele para escrever criar todo esse universo e criar toda essa história. Mas por que eu estou trazendo isso para vocês? Porque é extremamente importante que vocês entendam que as pessoas querem conhecer a pessoa por trás da obra. Eles querem conhecer quem está por trás
daquela obra, de onde veio a inspiração, né? Nós estávamos em um evento literário, a nossa filha estava junto, tinha uma escritora muito famosa, muito conhecida lá, e ela estava lá com o livrinho dela na mão, na época ela tinha 6 anos, e ela levantou a mão lá para pedir a fala, e a escritora disse assim, eu quero escutar o que essa criança tem para falar. E a pergunta dela foi, eu estou com esse livro seu aqui na mão, de onde você tirou a inspiração para escrever essa história? Ela não quis saber de quantos anos ela tinha, ou quantos anos ela começou a escrever, não. Ela queria saber de onde você tirou a inspiração. Então, assim, ó, os seus leitores, eles querem saber isso. Eles querem saber os bastidores do seu livro, né, Jeff? A Gisele começou a falar dessa quebra da objeção da morte do escritor, do autor místico, e a gente tem que lembrar muito que, assim, há pouco tempo atrás, né, talvez coisa de 20 anos atrás, né, o escritor realmente tinha essa mística de que, quem é o escritor de Harry Potter? Quem é o escritor do Senhor dos Anéis? Quem é o escritor? Você sabia, mas não tinha um contato próximo, né? E aí, hoje, então você comprava porque a história era muito boa, né? Os leitores compravam porque um ia falando do outro e a história... Então, assim, se vendiam muitos livros por conta de todo o marketing que era feito, só que era um marketing mais offline, não tinha uma presença tão digital como tem hoje. E você tem que entender que aquela falácia de que livro se vende sozinho, ela não existe mais hoje. As pessoas até compram o teu livro, mas antes de comprar o seu livro, ela vai comprar você. Para que elas comprem esse livro comprem você antes de comprar o seu livro, você precisa aparecer mais. Você precisa se posicionar, você precisa estar hoje no mundo das redes sociais, estar fazendo lives, conversando com a sua audiência, trabalhando a sua audiência enquanto o seu livro vai nascendo. No passado não tão distante, o que acontecia? O escritor escrevia e você sabia que ele estava escrevendo, talvez quando o autor era muito famoso. Mas quando ia ser lançado, como esse livro estava sendo escrito, tinha uma série de perguntas que deixavam os escritores curiosos, né? Mas a gente também tem que entender que, além disso tudo, é que mudou também a forma como as pessoas, os leitores pensam. Antigamente, pouco tempo atrás, os leitores pensavam na mística do que o escritor estava falando. Hoje, o escritor, como a informação, o acesso à informação está muito rápido, o leitor ele não tem mais, digamos, aquela paciência de esperar o livro ser lançado. Ele quer estar acompanhando o que está acontecendo com o autor. Ele quer saber os bastidores do autor. Ele quer estar acompanhando o dia a dia da escrita do escritor. E aí você vê hoje o quê? Os escritores, enquanto escrevem o seu livro, já dando spoiler, falando o que está acontecendo, a publicação de um livro, que ele está escrevendo, que tem previsão de lançamento, enfim. Por que tudo isso é importante, pessoal? Para que você entenda de uma vez por toda que o seu leitor, ele vai comprar de você, mas antes de ele comprar de você, ele precisa conhecer quem você é. Afinal de contas, as pessoas compram de pessoas. Ora as bolas, se pessoas compram de pessoas, o que acontece com o seu leitor que não acontecia no passado? Ele não quer mais esperar. Ele quer saber de novidades quando acontece. Nós temos aí a Amanda, nossa filha, também, que ela acompanha uma escritora, uma jornada a rede social da escritora, porque a escritora dá dicas de leituras, ela fala o que acontece no dia a dia dela, já vai dando spoiler de quando o próximo livro vai ser lançado, mostra alguns detalhes do livro. Por quê? Para que essa audiência, esses leitores que no passado esperavam pacientemente o escritor lançar o livro, para que essa nova geração de leitores entendam que eles podem sim fazer parte de todo esse ecossistema, de todo o processo de escrita, ou seja, pelo menos entender que o livro o que está acontecendo durante o processo de escrita, quando o livro vai acontecer. E aí isso mostra o que? Desmistifica justamente essa mística
de que o autor era uma pessoa reservada. Claro que quando ele está escrevendo, ele está reservado. Porém, hoje você precisa estar fazer com que essa audiência acompanhe os bastidores de um projeto de escrita de um livro, né, Gisele? Exatamente. E aí a gente entra na situação seguinte. Pare de lutar contra a rede social, pare de remar contra a maré. Se a sua audiência ela está na rede social, se a sua audiência ela está ali, ela está presente nessas redes sociais, use a rede social ao seu favor. Não jogue contra a rede social. Né? Então, se você sabe que a sua rede social ela está lá, se o seu livro ele trata de histórias de humor e tudo mais, então traga pitadas de humor dentro da sua rede social que tenham a ver com a história do seu livro. Ou se a sua audiência, se o seu grupo leitor é um grupo mais velho, né? Vamos dizer assim, é um grupo de 40 mais, 50 mais, principalmente, aonde está o seu grupo? Ele está provavelmente lá dentro do Facebook. Então, crie uma página no Facebook, traga informações, traga notícias, deixe com que essas pessoas possam, de alguma forma, te seguir e te acompanhar, saber o que você está fazendo, saber que você tem um novo lançamento, saber que você está escrevendo algo novo. Por quê? Porque elas vão, sim, querer saber e querer acompanhar o que você está fazendo. E isso é extremamente importante, e isso é muito legal, gente, porque faz com que os seus leitores se tornem seus fãs. E se esses leitores, eles viram seus fãs, eles automaticamente eles viram os seus advogados de marca e eles viram indicadores do seu livro. Eles vão indicar o seu livro porque eles vão ver uma pessoa e vão dizer assim, nossa, tem um livro que vai encaixar perfeitamente para você, eu recomendo que você leia. Posso te emprestar, mas livro eu não empresto, então eu vou lá, vou comprar e vou te dar, ou eu vou te dar o caminho onde você pode comprar o seu livro, comprar o livro para poder acompanhar, e acompanhe, o escritor é muito bom, né? Então as pessoas, os seus leitores, eles vão sim se tornar os seus advogados de marca, né? E a gente começa a entender o que, né? Que se os teus escritores, eles se tornam os advogados de marca, a Gisele muito bem colocou aqui, já vamos entrar para o segundo bloco, que é trabalhar o perfil capa do livro, por exemplo, numa rede social, no Instagram, né? Se você tem hoje a oportunidade de aproximar os seus leitores com uma rede social, use ela com sabedoria. Coloque na bio do seu perfil do Instagram, do TikTok, do YouTube, das redes sociais, coloque lá que você é o escritor dessa obra. Coloque que você é o escritor do livro tal, coloque informações, porque, querendo ou não querendo, a bio do perfil de uma rede social, ela é com cartão de visita seu. E aí o que acontece? Esse cartão de visita faz com que as pessoas te conheçam, já desperte a curiosidade para continuar seguindo eles você na rede social, né, Gisele? Pense assim, ó, da mesma forma que a capa do livro é a primeira coisa que a pessoa olha da sua obra, a sua bio, o seu perfil do Instagram é a primeira coisa que a pessoa olha antes de te conhecer, né? Então é importante que essa biografia, é importante que essa foto de perfil, que ela fale para o seu leitor, que ela fale para o seu seguidor quem você é, antes de ela ler a primeira linha do que esteja escrito. Né? Então, é importante que aquele nome que está lá, aquela foto, tem que representar você. E outra coisa que a gente tem que pensar é de que forma a gente vai apresentar o nosso conteúdo. E eu não estou falando aqui de dica de, bote uma frase, bote um vídeo, bote um carrossel. Não. O que a gente está falando é o seguinte, por exemplo, se você escreve histórias de terror e suspense, o seu perfil não vai ser um perfil colorido, cheio de frases de autoajuda. Né? Porque não condiz com o tipo de livro que você escreve. Se você fala sobre autoajuda, sobre superação e tudo mais, né? Você não vai ter lá um perfil sombrio, um perfil todo escrito em preto, que não chame atenção. Não, você vai trazer, aí sim, você vai trazer frases motivacionais, você vai trazer vídeos mais felizes. Se você escreve histórias para crianças,
Se você é um autor de livros infantis, você escreve para crianças, você não vai trazer no seu perfil imagens polêmicas, fotos suas de biquíni, fotos sua na praia com roupa de banho, né? Coisas que não têm a ver, que não estejam ligados a uma possibilidade de público infantil. Se você escreve para crianças, você vai trazer conteúdos que sejam adequados para a criança, porque o pai dessa criança vai estar olhando lá o perfil do escritor, vai estar lá no celular olhando o perfil do escritor e vai dizer assim, filho, olha só, que legal, o escritor que você tanto, das histórias que você tanto gosta, brincando com o cachorrinho, brincando com o gatinho. Ou, olha só que legal, ele também cultiva planta, vamos cultivar um vasinho que nem ele. Lembre o quê? Você, escritor, é um exemplo para os seus leitores, né, Jeff? Exatamente, é a questão da comunicação. Como você vai comunicar com os seus leitores? Você precisa entender que ela vai se tornar uma referência para esse público-alvo. Você precisa entender que a forma que você vai se comunicar, muitas vezes, é a forma que os seus leitores, né, vão se comunicar ou vão falar de você. Se você se comunica de um jeito errado, você vai ter pessoas que não vão entender a forma como você se comunica. Como a Gisele muito bem falou aqui agora, se você é um leitor de histórias infantis, tenha um perfil que se comunica com crianças, com público infantil. Ah, mas eu posso ter, Jefferson e Gisele, um perfil pessoal? Pode. Né? A gente até recomenda, porque se você quiser ter alguma informação, eu tenho a necessidade de falar eu tenho outros trabalhos que eu permeio, não só falo de livro infantil, mas eu sou uma educadora, eu sou um palestrante, eu sou alguma coisa nesse sentido. Tenho o teu perfil profissional e tenho o perfil que comunica com a sua audiência. É muito importante, porque a forma como você se comunica é a forma que seus leitores vão entender e vão se tornar os admiradores do seu conteúdo, os admiradores da sua obra e, consequentemente, advogados de marca, né, Gisele? Exatamente, né? Então, assim, algumas coisas que não podem faltar no seu perfil, né? Às vezes até algumas questões de destaques, né? Quem sou eu? Quais são as obras que você já fez, se você já fez mais de uma, ou então acompanhe o que eu, né? Ou botar em obras ali, você botar ali, gravar os stories de você produzindo a sua obra também, é muito legal. Essa questão mesmo do processo criativo, de onde você tirou inspiração, ou de onde você se inspirou, contando um pouco da história, de como você se inspirou para criar um personagem, alguma coisa desse tipo. Depoimentos de outros leitores. Quando o seu leitor marca o seu livro e te marca na postagem, gente, vocês não podem desperdiçar, isso é ouro puro, né? Então, o depoimento, alguém falando bem do seu livro, alguém elogiando o seu livro, gente, isso tem que estar lá no destaque, se conseguir com luz neon piscando. Não, tô brincando, né? Mas assim, tem que estar no destaque, por quê? Porque as pessoas que não te conhecem querem saber o que os outros falam de você. Quem nunca foi comprar um livro e antes de comprar o livro foi ler as avaliações do livro? Então, a sua rede social é o seu canal de avaliação de livro, né? Onde as pessoas estão avaliando o seu trabalho. Né? É a porta de entrada, né? Para a venda do seu livro, né? Notem, pessoal, que até agora a gente só está falando de posicionamento. E a live ela vai estar mais específica, mais voltada para essa questão de como você vai se posicionar para que sim se tornar uma autoridade antes de fazer o lançamento do seu livro, né? E agora a gente já parte para o terceiro bloco, né, Gisele? Que a gente vai falar sobre o quê? A gente vai falar sobre a diferença do conteúdo que atrai versus o conteúdo que repele, né? Vamos lá, gente. Você tá no seu carro, vamos pensar uma historinha comigo aqui. Você tá no seu carro, tem aquele cara na sinaleira entregando os panfletos. O que 99% das pessoas fazem? Ou, elas fecham o vidro e para não pegar o panfleto, ou pega o panfleto, amassa e joga na lixeira do carro, né? Então, a sua rede social é a mesma coisa. Você não deve ficar fazendo só panfletagem, porque a panfletagem vai fazer com que a pessoa passe o seu conteúdo. Se ela entrar no seu stories, ela já passe para o próximo. Se tiver isso no seu stories, ela já passe para o próximo stories e nem pare para ouvir ou para ler com mais atenção
o que você está trazendo, né? Então, só fazer aquela postagem lá com a capa do livro e o link para compra faz com que as pessoas comecem a não prestar mais atenção no conteúdo que você tá fazendo. Trazer um pouquinho lá do seu dia a dia, trazer uma frase, fazer uma postagem diferente, e ali no final dizendo assim, ó, gente, não esqueçam de que o meu livro ele já está à venda e tudo mais. É bem mais interessante do que você só colocar lá, pum, a capa do seu livro à venda, clique no link da bio, né, Jeff? Exatamente, né? Aquela questão de você entender que você precisa gerar valor. Quando você entrega um conteúdo que gera valor na vida das pessoas, quando você fala de um conteúdo do conteúdo do seu livro sem vender, que a gente chama de venda sem venda, o que é a venda sem venda? É você primeiro explica para sua audiência, para os seus leitores, conversa com seus leitores, mostra partes da sua obra, gere conteúdos que vão fazer com que as pessoas entendam que você está entregando conteúdo que mude e transforme a vida dessas pessoas. A gente estava falando há pouco aqui eu esqueci a Lacerda, como é que é o nome da... Made Lacerda. O que ela faz com os escritores, né? Ela é uma escritora de público infantil. Ela dá dicas de leituras de outros livros, ela fala de dicas de filmes, ela fala de dicas para como as meninas vão se vestir para ir para um cinema. Enfim, ela dá dicas para que o público dela diga assim, nossa, mãe, eu preciso ter o laço da Lady Lacerda. Nossa, mãe, a Lady Lacerda falou que ela está lendo tal livro. Uma receita para preparar. Uma receita para preparar. Nossa, mãe, a Lady Lacerda, ela está falando, mostrou que já mostrou um personagem que vai ter no próximo livro dela, ou parte do livro dela. O que acontece com isso, pessoal? Eu estou trazendo o exemplo da Lady Lacerda, mas você tem que trazer para a tua realidade. Pense em você, que se você começa a dar dicas de outros livros que permeiam o conteúdo que você vai escrever, ou você mostra os bastidores da produção do seu livro, ou você mostra um trecho do teu livro, o que acontece isso na mente das pessoas? Caramba, ele já está mostrando que o conteúdo do livro dele é muito bom. Você vai plantando a sementinha para que seus potenciais leitores, as pessoas que não te conheçam, comprem o seu livro, assim, ó, sem discutir preço. Eu tenho que comprar porque essa pessoa já me entregou tanto conteúdo, tanta coisa boa na rede social, imagino que não tem no livro dela. Eu preciso ter o livro dela. Ou, já falando um pouquinho da preparação para o lançamento, que é o que a gente está comentando aqui, de gerar autoridade antes do lançamento. Se você prende a atenção da tua audiência, de potenciais compradores do seu livro antes do lançamento, o que vai acontecer no dia do lançamento? Na pré-venda do seu livro. Essas pessoas elas vão comprar porque, caramba, o Jeff, a Gi, você, escritor, foi entregando conteúdos. Você não estava preocupado, focado em vender só o seu livro. Você estava preocupado antes de vender, entregar conteúdo que transformasse, que motivasse, ou até mesmo que incentivasse essas pessoas a comprarem, a fazerem a leitura do seu livro. A gente tem hoje uma escritora que a gente está finalizando, está no final do livro, assim, os últimos detalhes para enviar o livro para a gráfica, que é a Dona Zeli. Eu recomendo vocês procurarem ela, Dona Zeli, no Instagram, para ver como ela está falando do livro dela. Então a gente passou todas essas dicas que a gente dá para vocês aqui na live e tal, a gente sentou com ela, conversou sobre como ela falar, tudo mais, e ela tá lá, ela abriu agora a lista de espera para pré-venda do livro dela, que logo ela vai estar abrindo a pré-venda do livro. Ela fala do livro, toda vez que ela fala do livro, o pessoal vem dizendo assim, ó, eu quero ver, eu quero comprar, manda mensagem, assim que sair eu quero ser o primeiro a comprar, eu não vou faltar nesse lançamento. Por quê? Porque ela está aquecendo, ela está dando um conteúdo de aperitivo para deixar o pessoal com vontade do prato principal.
Tem um outro escritor que agora realmente eu não me lembro o nome dele, mas ele escreve sobre histórias da música e que ele apresenta o conteúdo dele também de uma forma fenomenal. Ele faz o quê? Ele chega e conta uma história, uma curiosidade do mundo da música. Ah, é a música que foi feita por causa disso, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, como se fosse, quase como se fosse uma fofoca, né? Como se fosse um conteúdo ali realmente do Instagram. Aí ele apresenta, ele conta ali um pedacinho da história, e daí ele diz assim: você está querendo saber o resto dessa história? Então, essa e outras histórias do mundo da música estão no meu livro, que está à venda no link da bio, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Se você se interessou por essa história e quer saber como ela acaba, ou seja, ele vai lá, dá o doce e tira. Ele conta um pedacinho da história e tira. Por quê? Porque o resto da história está no livro. Então, ele faz essa questão, como o Jefferson está falando, de fazer o conteúdo para o vender sem vender. Ele traz um pedacinho da história do livro dele e quando a pessoa está lá dizendo assim, poxa, agora eu queria saber como é que acaba. Então, você quer saber como é que acaba? O final da história está no meu livro, né? Então, ele incita as pessoas a quererem buscar e comprar o livro dele para entender até o final como é que acaba essa história. Exatamente. E como faz para gerar esse tipo de conteúdo? Gente, pesquisa trend, faça pesquisas históricas, como o exemplo desse escritor. Ele vai lá, entende a história do motivo pelo qual aquela música foi feita, conta a história dos bastidores dessa música, e no final ele oferta lá dizendo, cara, quer conhecer, quer ter mais conhecimento sobre história da música? O meu livro é esse. Obviamente que, novamente, como já falado no início dessa live, você também precisa colocar conteúdos que entretêm e que as pessoas percebam que elas estão sendo transformadas. Então, como é que eu busco? Busque referências, né? Pô, se eu vou escrever um livro de autoajuda, busque, tipo, Augusto Curry, busque outro autor da área que você está escrevendo, para, né, eles também têm rede social. Busca como eles fazem a produção do conteúdo. Por quê? Porque não existe mais aquela de só vender por vender. Você tem que gerar valor antes de as pessoas comprarem de você. E no mundo onde a gente trabalha no digital e todo mundo hoje tem a possibilidade de estar aqui fazendo lives e estar aqui gerando conteúdos e gravar e publicar nas redes sociais para que a audiência entenda o que está acontecendo, os bastidores do que está acontecendo na tua vida, faz com que as pessoas conectem com você, e conectando com você, elas entendem que você está gerando valor na vida dessas pessoas, e quando vai chegar na hora do pré-lançamento do livro, no dia do lançamento do livro, a pré-venda do livro, essas pessoas elas estão curiosas, querendo fazer parte dessa comunidade de leitores que vão ser os primeiros leitores a comprar o seu livro. A dona Zeli fez essa semana uma coisa que foi uma das dicas que a gente deu para ela, que foi: abra uma pré-lista de pessoas que já estão buscando, assim, ela falava do livro, pessoas falando, eu quero. Abra um grupo de WhatsApp, crie uma pré-lista de interessados, para quê? Para que quando você fizer a pré-venda do seu livro para o lançamento, essas pessoas sejam as primeiras pessoas a serem informadas. A dona Zeli fez o quê? Gente, o meu livro já está saindo, está quase indo para a gráfica, e nas próximas semanas eu já vou começar a pré-venda. Se você quer comprar o meu livro, como muitas pessoas aqui já vieram me buscar, entra nesse link aqui, preencha os dados, entra no link, entra no grupo de WhatsApp, porque quando eu lançar a pré-venda, vocês serão os primeiros. Antes de vir aqui na rede social para falar para a audiência, quem estiver lá no grupo vai receber. Pensa o seguinte, caramba, gerei um conteúdo que gerou valor, ela gerou um conteúdo que gerou valor na vida dessas pessoas, e elas porque querem estar nesse grupo para poder serem os primeiros a terem o link da pré-venda do livro, né, Gisele? Exatamente, né? E aí a gente entra, junto com isso que o Jefferson está falando, na questão da antecipação e prova social, né? Quando a gente fala de antecipação, a gente está falando justamente disso, a gente está falando de aquecer a sua audiência, de deixar a sua audiência mais alerta para novidades estão chegando, né?
E a prova social, poxa, como é que eu vou ter uma prova social de um livro que nem foi lançado, né? Aí entram o que a gente chama de leitores beta. Dona Zeli fez isso, então assim, ela tem prova social nossa, porque a gente lê o livro, então a gente lê o livro durante todo o processo de produção, então a gente, quando fala com ela, quando faz vídeo com ela, né, a gente fala dela, a gente fala, esse livro é muito bom, vai transformar muitas vidas, vai ajudar muitas famílias. Ela tem algumas pessoas da família dela que já leram o livro, então quando ela fala na rede social dela, ela diz assim, gente, a minha videomaker leu o livro e ela achou interessantíssimo, ela achou muito bom. A minha psicóloga leu o livro e ela achou muito legal e achou muito interessante. A minha nora leu o livro e isso. Mas assim, ó, o livro dela fala sobre bipolaridade, né? Sobre a vida dela convivendo com a bipolaridade. E aí, quando ela vem e traz, minha psicóloga leu o livro e disse que é muito bom, olha, a prova social é uma profissional que trata de pessoas com bipolaridade falando que o livro é muito bom. Ela vem na rede social e diz assim, ó, cada médico que eu vou e que eu falo que eu estou escrevendo um livro da minha vida, ele já disse que ele quer. Ele nem leu o livro, mas olha a prova social. Poxa, se os médicos que atendem ela, o psiquiatra dela atende ela, quer o livro, poxa, então eu também vou querer esse livro. Então, a prova social não é necessariamente só alguém que já leu o livro, né? Exatamente. Mas eu não sou da área. O meu livro não vai falar sobre o tema da Dona Zeli, vai falar sobre educação. Poxa vida, você tem um professor de referência, um professor que é renomado na região, um professor da faculdade, da universidade, um professor que foi referência para ti no momento que você estava aprendendo sobre o método, sobre o que você está fazendo. Peça para ele ler. Convide ele para fazer o prefácio. Gere uma antecipação uma antecipação e crie uma demanda reprimida. Porque, assim, quando você faz essa antecipação e a prova social, o que acontece? As pessoas, pô, se a psicóloga dela leu, eu quero ler também. A gente também teve outra escritora no ano passado que lançou, e a gente já fala muito dela no método DPV, que ela vendeu 300 livros, que ela foi lá e chamou algumas amigas, colegas de trabalho dela que deram provas sociais, convidou, ela tem um devocional, pediu para o padre ler o livro antes de lançar, enfim. Tudo isso foi fazendo com que as pessoas que estavam próximas delas fossem a prova social dela. Muitas vezes a prova social não é um vídeo da psicóloga falando. Muitas vezes a prova social é você mesmo falando, mas se você tiver a oportunidade, como a Dona Zeli também já é uma influencer, de pegar e dizer assim, estou aqui na minha psicóloga, na minha consulta aqui, fala para eles aqui que você leu um livro. Não, eu li uma parte do livro, gostei muito, não sei o que, porque realmente é esse tipo de conteúdo que cola, é esse tipo de conteúdo que gera valor na vida das pessoas, e é isso que faz com que você crie uma demanda reprimida, faz com que as pessoas estejam ansiosas para receber o seu livro, né, Gisele? Exatamente, né? Outra coisa que é importante nessa hora que você está falando de prova social, que você está criando essa antecipação, mostre, humanize o processo, mostre que o seu livro ele está sendo cuidado por pessoas, mostre. A Dona Zeli, toda vez que a gente faz alguma reunião, faz alguma chamada de vídeo com ela para conversar sobre o livro dela, bate foto, bota lá, conversei com o pessoal da editora, os últimos pontos estão sendo alinhados, o meu livro está sendo revisado. Gente, olha só, eu sou escritora e eu erro no português, então o pessoal corrigiu, fez a revisão para mim. E assim, mesmo depois da revisão, a gente achou que dei mais um errinho. Por quê? Porque são pessoas cuidando de pessoas, e as pessoas são falhas, né? Nós não somos máquinas. Então, assim, traga o ser humano para o processo. Mostre, agora a gente está escolhendo a cor do que vai na capa do meu livro, a gente vai criar de que forma que eu faço a rotina da minha escrita, eu sento aqui para tomar o meu chazinho e escrever mais uma página do meu livro, eu sento aqui, estou aqui com essa vista, a foto do computador, você pode
cobrir a tela do computador dizendo assim, botando uma faixa escrita assim, ó, sem spoiler, mas assim, ó, gente, olha aqui, ó, tô finalizando a escrita do meu livro com essa vista, escrevendo com a minha vista, ou escrevendo e ouvindo música. Como é que você faz? As pessoas querem saber. Humanize esse processo, né, Jair? E quando você humaniza esse processo, as pessoas se conectam com você, né? E aí, conectando com você, você começa a fazer com que elas também se sintam pertencentes a isso, né? E aí, assim, falamos de tudo isso daqui. Uma outra questão que você pode trabalhar é a engenharia do desejo, que é fazer técnicas de contagem regressiva. Faltam 4 semanas para eu terminar o meu livro. Faltam 15 dias. Converse com a editora e fale e peça para ela uma data para poder fazer uma boa contagem regressiva, né? Crie vazamentos estratégicos de capítulos do seu livro. Putz, dá um print lá de uma parte do livro que fala um parágrafo do teu livro e publica. O que isso acontece? Meu Deus, deixa eu ler essa parte aqui. As pessoas vão ler, se o conteúdo realmente chama a atenção, se desperta a curiosidade dessas pessoas, o que vai acontecer? Elas vão querer comprar. Isso cria uma ansiedade na audiência, nos teus leitores, e faz com que eles estejam preparados para o momento da pré-venda e para o momento do pré-lançamento, né, Gisele? Exatamente, né? Cria ansiedade, mas não deixe de atender a sua audiência também. Essa é uma coisa que é extremamente importante. Eles mandaram mensagem, nem que você responda assim, ó, com um joinha, um coraçãozinho, uma carinha de feliz, alguma coisa desse tipo, né? E isso é só um pouquinho do que a gente vai trazer para vocês no workshop, na Masterclass, desculpa, pessoal, na Masterclass do Método EPV que a gente vai fazer daqui a 2 semanas, certo? Dia 21 de maio, é. Dia 21 de maio. Né? Nós vamos abrir vagas fechadíssimas, especiais para quem quiser participar. Então, assim, ó, se você quiser participar dessa Masterclass, deixa um comentário nessa live para que a gente possa te chamar e te mandar no privado o link, porque desta vez nós vamos fazer um evento fechado para convidados, né, Jair? Um evento exclusivo, né? Exclusivíssimo, né? Aonde a gente vai apresentar novamente, né, para essas pessoas que estiverem lá nesse evento exclusivo. Gente, é exclusivo, mas ele é sem custo, então você pode botar lá que a gente te chama para você poder participar, tá? Como você pode, o nosso E do EPV, como você pode escrever com intencionalidade. Mas você pode estar pensando assim, mas vocês estão falando de posicionar, de vender e tudo, mas agora vocês vão voltar para trás para escrever? Não, gente, não é o escrever o seu livro. A gente estava falando de como é que você vai escrever nas suas redes sociais, de como é que você vai fazer a escrita da apresentação do seu livro, né? De que forma você pode desenvolver a escrita para apresentar um material que você já produziu, provavelmente com muita maestria, né? Então, o método EPV, ele é um método de escrita, posicionamento e venda. Então, como é que você vai oferecer, de que forma você vai apresentar o seu livro para o mundo, né? E aí, o que acontece nessa questão do escrita com intencionalidade? É tudo que a gente acabou de falar aqui nas redes sociais. Quando você antecipa, cria uma demanda ou cria uma demanda reprimida, você escreveu de maneira intencional. Quando você publicou um pedaço do teu livro, quando você colocou uma prova social, quando você pediu para leitores betas lerem, e como no caso da dona Zeli, ela disse que a psicóloga leu, o médico dela leu e eles querem o livro, o que acontece? Você está escrevendo com a intencionalidade, gerando valor para que essas pessoas elas comprem o seu livro. O E do método EPV, ele é uma escrita onde você vai produzir textos que já nascem com foco no mercado. O que é esses textos? Ter a intenção de gerar valor na vida das pessoas, desses leitores, para quê? Para que eles possam entender do que trata o seu livro. Você está criando uma antecipação, você está gerando valor na vida dessas pessoas, e quando você escreve com intencionalidade, gerando valor na vida das pessoas, o que acontece? A demanda já aconteceu, a pré-venda já vai ter muito mais sucesso do que se você somente chegar no dia
que os livros chegarem e querer fazer venda e fazer aquela técnica do vendedor chato, né? Que é compre o meu livro, por favor, né? Fazer a panfletagem para poder fazer a venda, né? Quando você antecipa todo o processo, toda a jornada da pré-venda e do lançamento, você tem muito mais chance de sucesso de vender e fazer com que o seu livro seja lido por pessoas que você jamais imaginou que lesse, né, Gisele? Exatamente, né? E aí, depois que você apresenta o seu livro, né, que você aprende formas diferentes de você apresentar o seu conteúdo e apresentar o seu livro, né? Aí a gente tem o pilar do P, que é o de posicionamento. Então, além de todas as dicas que a gente já trouxe hoje para você, a gente traz dentro do método DPV como é que você pode organizar a sua marca pessoal. De que forma você vai se organizar, de que forma você vai apresentar essa marca pessoal e de forma profissional. De que forma você vai se posicionar, a gente vai aprofundar ainda mais esse assunto, de como você se aprofunda, de como você se posiciona enquanto escritor, aonde você pode ir, de que forma você vai aparecer para as pessoas, né? Dentro desse pilar do P, do posicionamento, além de tudo que a gente já falou para vocês hoje. Um exemplo bem prático, né? Você tem domínio do assunto que você faz e você está com o objetivo de fazer um ciclo de palestras, por exemplo. Você precisa criar uma autoridade. Como é que você cria uma autoridade? Se posicionando. E dentro do método DPV, a gente traz essa forma de como você vai organizar a sua marca pessoal e como você vai se posicionar para que esse público entenda que você é escritor e que você está trabalhando em determinado assunto, né, Gisele? Exatamente, né? E aí a gente vem para o V, do venda, né? Venda, mas não é simplesmente pegar e só passei o link lá do checkout e a pessoa comprou. Não, é vender com autoridade, né? Porque não adianta você pegar, apresentar bem, escrever bem para apresentar o seu material, se posicionar de uma forma legal e na hora da venda você fazer uma venda xoxa, né? Então, quando a gente fala do vender com autoridade, é para você poder fechar o ciclo para que os seus seguidores se tornem realmente seus seguidores, eles se tornem seus compradores fiéis, eles se tornem o advogado de marca, aquela pessoa que indica o seu livro, aquela pessoa que realmente cria um relacionamento com você. O método DPV ele nasceu de uma necessidade, de uma dor latente que a gente viu ao longo dos últimos 5 anos, né? E dos 170, quase 170 escritores, que era o seguinte: primeiro, os escritores eles escreviam seus livros e tinham vergonha. Depois que estava lançado o seu livro, eles tinham dificuldade de vender os seus livros. E aí a gente entendeu o quê? Não vendia porque não tinha um bom posicionamento, não fazia uma apresentação da sua marca, não gerava uma antecipação, não geravam conteúdos que faziam com que a audiência entendesse que ele estava escrevendo um livro. E aí a gente entendeu que os escritores se posicionando, eles se apresentando a marca, apresentando os bastidores do seu livro, eles teriam muito mais sucesso de chegar numa pré-venda de livros, dos seus livros, para vender com autoridade no dia do lançamento desses livros, né, Gisele? Exatamente, né? Para você entender, o método EPV ele é para tirar você, o autor, o escritor, do amadorismo na hora que ele vai falar dele, na hora que ele vai apresentar esse marketing dele, e transformar ele no líder da sua própria carreira literária, né? No seu próprio CEO, né? Por que não falar dessa frase assim, né? Você se torna o CEO da sua própria carreira literária, você toma as rédeas da situação para que você possa, sim, se representar, né? Se apresentar e se representar enquanto escritor dentro desse mundo literário. Se você gostou, curtiu essa live, se você entendeu que essa live ela trouxe um conteúdo de valor, eu vou pedir para que você curta, comente e compartilhe essa live, se inscreva no canal, porque todas as quintas-feiras nós estamos aqui fazendo lives, trazendo esse conteúdo muito rico para você. E não esqueça de deixar o sininho ativado, porque toda vez que a gente entrar ao vivo, você vai ser notificado no seu celular,
no seu dispositivo móvel, e você vai estar aqui tendo a oportunidade de aprender e de conhecer mais um pouco sobre o mercado literário, né? Sobre o método DPV, pessoal, ele é um método que já foi validado por muitos dos nossos escritores, né? A gente não contou os spoilers porque a gente quer que vocês estejam na live, na Masterclass, melhor dizendo, do dia 21 às 19 horas. Lá você vai conhecer um pouco mais com profundidade o método DPV e, claro, se fizer sentido, fazer parte da nova turma do curso do método DPV, vender com autoridade, se posicionando com estratégia, porém, para que tudo isso aconteça, você precisa ter a intenção, escrever com intenção, para gerar um público fiel, um público que vai virar um leitor, comprador fiel do teu livro e muito além, ser um advogado de marca do seu livro, né, Gisele? Exatamente, né? E aí agora para uma situação de você botar a mão e refletir. Se o seu leitor entrar agora, neste exato momento, na sua rede social, no seu perfil da rede social, ele encontra o quê? Né? Ele encontra uma rede social de um escritor que está falando do seu livro, está gerando valor na vida dessa audiência, ou ele vai encontrar um perfil bagunçado, né? Ele encontra um especialista no assunto que você trata dentro dos seus livros, né? Lembrando que o especialista, ele não precisa ser um especialista acadêmico, mas ele é uma pessoa que realmente mostra que sabe o que está falando, né? Mesmo que você seja um escritor de livro infantil, você mostra que você entende do universo da criança dentro do seu, então você é um especialista dentro do universo da criança, ou ele vai encontrar alguém que só está tentando a sorte e se alguém comprar, comprou, né? Se alguém me achar, me achou. Então, quem é essa pessoa que vai ser encontrada na rede, na sua rede social? Eu vou ser bem bonzinho com o pessoal que está chegando aqui, porque a gente sabe que sempre tem aquele ansioso que vem para o final do vídeo, né? A Gisele falou no meio dessa live que no dia 21 de maio nós vamos fazer a Masterclass da segunda turma do curso do método DPV. Se você quer fazer parte dessa turma, vai ser uma turma fechada e exclusiva. Nós não vamos estar divulgando nas redes sociais, mas você que é nosso telespectador, você que é nosso cliente ativo, o nosso seguidor, o nosso inscrito ativo aqui no canal, deixe no comentário, eu quero participar da Masterclass, porque a gente vai entrar em contato com você para que você faça parte dessa Masterclass. Lá a gente entrega um conteúdo muito mais denso, um conteúdo mais focado para que você entenda na essência o que é o método DPV e por que você deve se tornar um vendedor com autoridade e não aquele vendedor panfleteiro que fica pedindo, implorando para que sua audiência compre seus livros. O método DPV ele nasceu com a dor latente dos mais de 170 escritores que já lançaram livro com a gente, de que não sabiam se posicionar. E quem realmente se posicionou, quem realmente escreveu com intencionalidade, se posicionou com estratégia, vendeu com autoridade. Então, 21 de maio, às 19 horas, nós estaremos fazendo uma Masterclass do método DPV. E se eu fosse você, se você quer se tornar um vendedor, um escritor que vende com autoridade, você não perderia essa oportunidade de estar lá conosco nessa Masterclass. Vai ser um evento muito legal, onde nós vamos trazer muita informação, né, Gisele? Exatamente, né? Deixe no comentário e a gente vai entrar em contato com você, vai dar um jeito de passar para você o link para você poder acompanhar essa Masterclass, poder entrar em contato, entrar no grupo da Masterclass, para que a gente possa te dar a oportunidade de estar junto com a gente numa sala fechada, onde a gente vai apresentar com muito mais detalhes e muito mais profundidade o que é o método DPV. Né? Exatamente. No mais, pessoal, nós tínhamos para entregar era isso, né? Falamos como você pode se tornar uma autoridade antes do lançamento. Temos várias dicas e insights aqui que, se você colocar em prática, e a tarefinha de você avaliar o seu perfil já mostra que você
quer realmente se tornar um escritor que vende com autoridade. Então, siga ali essas dicas que a Gisele trouxe aqui no final da live, acompanhe novamente, se fizer sentido, reassista quantas vezes for necessário essa live, porque são dicas que realmente mudaram o jogo e o caminho da galera, dos escritores que fizeram parte do método TPV, né, Gisele? Exatamente, né? Então, quero agradecer ao Paulo, ao Lauro que acompanhou a gente na live, né? Já deu um oi aqui para nós. E esperamos vocês na próxima semana, na quinta-feira. Não esqueça de curtir o canal, marcar o sininho para ser avisado quando a gente estiver ao vivo, para você poder receber os nossos vídeos, para você poder receber os nossos cortes. E não esqueça, toda quinta-feira estamos aqui às 7 horas da noite para trazer informações do mundo literário, né? E se você conhece algum escritor que não está sabendo se posicionar ou que está com dificuldade, não esquece de encaminhar essa live para ele também, né? Disseminar conhecimento bom é sempre importante para todos, né, Jeff? Exatamente. Pessoal, quero deixar aqui para vocês um grande abraço e dizer que nos encontramos na próxima quinta-feira, às 19 horas, com mais uma live da Editora NPE. Um grande abraço e até a próxima semana. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, pessoal.